Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial, que é o Rodrigo Helser. Ele é administrador de empresas, empreendedor há 24 anos e profundo estudioso em Customer Insights. Dentre as suas empreitadas, ele tem destaque ao Samurai, que é uma agência de comunicação que ele vendeu depois para a McCann Erickson, a PicMe, que é de alimentação saudável, e agora ele está há 7 anos se dedicando de corpo e alma aí a Stiling. A Stiling é uma plataforma SaaS, de inteligência artificial que permite o gerenciamento da marca em tempo real, com base nas opiniões e conversas espontâneas do cliente a partir de múltiplos canais digitais. E trabalha com diversas companhias grandes, como Natura, Itaú, Bradesco, Claro, Croton e Gol. E dirige um time de mais de 200 colaboradores, sendo 10 mestres e PhDs, formados nos principais centros de pesquisas do Brasil. Bem-vindo, Rodrigo, ao Future Hacker. Obrigado, André. É uma enorme honra estar aqui com você, com vocês. Olá, pessoal. Sou fã do podcast e prazerzão aqui participar desse papo, a gente trocar figurinhas. Vamos lá, cara. O prazer é nosso e ficamos mais felizes ainda que foi a indicação de um outro entrevistado. É uma rede muito legal que está se formando aí e muito feliz aí com a sua presença. Vamos lá, Rodrigo. Queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, como você virou esse voraz estudioso dos dados, suas implicações e aprendizados, e principalmente o que te motivou aí, esse mergulho na tecnologia. Bom, longa história curta. Minha formação é em negócios, em administração de empresa, mas minha escola foi na Integration Consultoria, a quem eu sou muito grato aí pela primeira formação. E naquela época eu trabalhava no time de inteligência do consumidor, coincidentemente, depois chamado de marketing. Tive uma passagem pela Samurai, que você já comentou, como agência, numa cadeira muito forte de planejamento e a agência inteira voltada a ter uma abordagem muito forte em planejamento de comunicação, estratégia de comunicação, entender no final do dia como a gente resolver problemas complexos e movimentar o consumidor a adquirir um produto, ou um serviço. Enfim, depois foram algumas outras empreitadas, entre elas aí a PicMe, empresa de alimentação que hoje está no varejo, com um venture builder chamado Play, e mais recentemente Stiling, a quem eu posso dizer que é a minha segunda família, um filho, para a gente brincar do jeito que a gente quiser, mas a que eu dedico o tempo que eu tenho e não tenho para fazer voar. E na Stiling eu tive um enorme prazer de conhecer 2 caras que eu admiro muito, hoje meus sócios, os outros 2 fundadores da empresa, que estavam iniciando mestrado em ciência da computação e me introduziram ao fantástico mundo dos papers. Como consultor e depois publicitário, eu não tinha o hábito de beber nas fontes da academia. Aprendi muito com eles a riqueza que existe. Me debrucei num assunto mais específico e que me encantou muito, que chama Network Science, ciência de redes, ciência de networks. Dentre os assuntos abordados, tá comportamento em redes sociais, comunidades, wisdom of the crowds e por aí vai. Enfim, a gente vai falar acho que mais disso hoje. Mas esse é um pouco da minha jornada, o bichinho que me picou para entender mais sobre Customer Consumer Insights. Acho que veio muito do incentivo da integration, da experiência com a agência muito inclinada para planejamento, e desses meus outros 2 sócios que me inspiraram ao mundo da ciência e de estudos acadêmicos. Muito legal, cara. Somos parceiros com relação a esse interesse, cara. Engraçado que eu lembro que eu fiz um curso há muitos anos atrás, mas que foi a SPM que fez uma joint venture com o ITA para fazer um curso, cara, foi muito interessante. É mais ou menos esse teu desejo também, Quer dizer, a gente veio da área de negócio, mas assim, esse mergulho um pouco mais profundo na tecnologia é muito interessante, Quero te dar uma visão aí mais ampla aí. Mas vamos lá, entrando exatamente um pouco nessa parte de network, de comunidade, você tem um artigo, há 2 anos atrás, em 2019, você escreveu que as marcas deveriam enxergar pelos óculos da comunidade, O que significa isso? Eu vou dar um passo atrás para a gente dar 2 para frente, tá? A gente fala muito de transformação digital hoje como um grande vetor aí dentro desse nosso campo de interesse de tecnologia. Mas existe, junto desse movimento, uma outra transformação, que é uma transformação socioeconômica.
a gente vem passando por diversas indústrias que têm sido descentralizadas em poder, descentralizadas em poder no sentido de econômico e poder no sentido social. Mais pessoas controlando um network, com poder de voz no network, mais descentralizado. E quando a gente olha a evolução da comunicação nos últimos anos, dentre outras indústrias, como, por exemplo, a indústria de criação de compartilhamento de conteúdo, onde você tem um movimento de Creative Commons, parte de conhecimento do mundo com Wikipedia, todas as discussões que hoje estão mais quentes do que nunca em torno de centralização do sistema financeiro com blockchain, Bitcoin, etc., são vários momentos de centralização, e comunicação está dentro dessa grande transformação. Hoje, para você conversar, uma marca conversar com o seu público, não é mais sobre entender que é um target, como a gente chamou por muito tempo. E também não é mais necessariamente uma audiência, porque a audiência pressupõe que a gente está lá como se a gente estivesse a marca estivesse falando e tivesse uma plateia, uma audiência escutando ela. E também não é sobre isso. São sobre comunidades que estão unidas por interesses e não estão unidas em torno de uma marca, estão unidas por interesse. Unidas pelo interesse de como ser uma mãe melhor, como ser o melhor esportista, como fazer uma comida mais saudável, como seguir uma corrente de veganismo, enfim, são comunidades que têm essa afiliação por interesse, e as marcas colocadas numa posição de não controlar mais essas narrativas, essas conversas, mas poderem decidir se elas querem ou não querem participar desses diálogos entre essas comunidades. Muito mais do que olhar o nosso público, o nosso consumidor, através de uma relação one-on-one, a gente precisa olhar também que existe uma relação entre esses consumidores e uma troca frequentíssima, hiperconexão entre esses consumidores em torno de comunidades de interesse que interessam as categorias da marca em que atuam. Consegui me fazer mais claro, André, sobre a pergunta? Conseguiu sim, e me traz um gancho que na verdade até não estava no script, mas é que eu acho que é importante, cara, que assim, né, esse é um fenômeno, assim, né, não é uma coisa tão antiga, né, é uma coisa relativamente recente. Agora, assim, eu vou botar um tempero aí, cara, propaganda, cara, assim, a propaganda, em tese, como era da forma mais ortodoxa dela, assim, né, de criar, né, o appeal para que o consumidor, ele consuma aquele produto. Então você está me falando, teoricamente, que as marcas agora têm que estar muito mais, do ponto de vista, preocupado com essas conexões, etc. Então, assim, a propaganda atual, ela datou? Longe de datar, ela só muda de estratégia, de corpo. É muito mais hoje sobre criar e participar de conversas. E de, inclusive, construir uma marca que seja aceita por essa comunidade e que, no mundo ideal, inclusive, seja defendida por essa comunidade. O consumidor tem muito mais poder na relação, o que eu vejo mudou um pouco a fonte de poder. Se a gente pegar a publicidade lá, né, de algumas décadas atrás, a marca falava o que ela queria, colocava o bebê na propaganda de cigarro, o médico na propaganda de cigarro, e tinha todo aquele glamour da comunicação e de uma veiculação num filme. Isso obviamente ainda continua, né? A emoção é a emoção, a arte é a arte. Mas como você trazer o consumidor para fazer um movimento de adquirir o seu produto, se interessar por você, admirar a tua marca, se conectar com o seu discurso, isso mudou muito. E eu vejo que entre várias mudanças, né, essa relação de uma marca com as suas comunidades de interesses, né, da categoria que a marca atua, isso é um caminho assim, bem relevante e que a gente vem reparando muito nos últimos 3, 4 anos, sem necessariamente dar esse nome, sem necessariamente entender que a gente está vestindo esse óculos, mas não deu esse nome, né, da importância de entender comunidades para isso. Perfeito, mas eu vou continuar na provocação aqui. Eu quero saber o seguinte, quer dizer, eu concordo em gênero e grau, quer dizer, mudou, né, o foco, né, são conversas, etc. Mas eu quero saber, assim, aquele comercial de 30 segundos, ele consegue emocionar ainda uma pessoa da nova geração, quer dizer, a pessoa que, teoricamente, hoje é o grande influencer aí, são os amigos, etc. Hoje uma propaganda consegue ainda influenciar esse cara dessa nova geração, que, sei lá, que nasceu depois até do milênio, quer dizer, esse cara da geração alfa aí que nasceu aí depois do ano 2000. Você acha que o comercial consegue ainda emocionar ele e, teoricamente, fazer com que ele vá consumir algum produto? Eu vejo que o comercial, para começar, ele ganhou muitos concorrentes. Então o poder que ele tinha no passado está muito diluído.
Esse poder a gente pode chamar de atenção. A atenção que hoje uma pessoa dá para um comercial, ela é muito menor do que a atenção que a gente dava quando a gente vivia um bom período na frente da televisão. Teve que seguir uma grade, inclusive linear, que para você ver a continuação do filme, você tinha que esperar não sei quantos minutos de comercial. Então, se você não quisesse levantar, fazer uma pipoca e ir no banheiro, você ficava assistindo aquilo que vinha na tua cara, né? Então, assim, o comercial como mídia, ele mudou, ele diluiu, ele perdeu muito poder. A capacidade criativa e publicitária, tem muitos amigos nesse mercado, ela continua valendo, mas talvez esses 30 segundos do comercial não é no fantástico que ele vai fazer diferença, é na passa e repassa do WhatsApp. Os formatos, inclusive, mudaram, porque você começa a pensar, bom, qual que é o formato? É 30 segundos, é 2 minutos, é 6 minutos, dependendo da audiência, dependendo do momento. Uma outra ciência aí para as marcas e as agências que suportam as marcas prenderem a atenção e conquistarem os corações da audiência. O que eu vejo que também mudou muito é pelas comunidades estarem muito fortes, pessoas se falarem muito sobre as marcas. Muito dos problemas que antigamente iam parar no 0800 das marcas ou numa carta que você mandava de reclamação em conversas one-to-one, hoje são conversas one-to-many. Então essa sujeira não dá para colocar mais embaixo do tapete. Se uma marca dá uma mancada com alguém, isso vira público em 2 segundos. Agradecimentos especiais ao Reclame Aqui, mas as redes sociais também contribuíram muito com isso. Isso faz com que as marcas precisam ser muito mais verdadeiras e transparentes. Walk the talk, não é só sobre talk, né? A gente percebe, inclusive hoje nas redes sociais, algumas marcas que têm uma distância muito grande entre o discurso e a percepção. A marca fala que está investindo em A, B, C e D, quando você vê nas redes sociais, está sendo percebida por E, F, G e com uma conotação completamente diferente do que a marca se propõe a fazer. Ao mesmo tempo, tem aquelas marcas que conquistam essa audiência, que são legítimas e coerentes no que falam e acabam criando uma relação com as suas comunidades muito mais forte do que a propaganda tradicional ou até mesmo de um investimento publicitário. Entra nas redes sociais hoje para reclamar da Natura, você vê o que acontece. Não é a Natura só que vai se posicionar, vai ser um conjunto de pessoas que vão falar que não concordam, que são pró-Natura, etc. Por quê? Porque ela criou esse respeito, essa coerência de discurso e prática, esse respeito pelos, podemos dizer, os stakeholders, os públicos que giram em torno da marca e que fazem esse negócio funcionar. Comunidade ambientalista, a comunidade das consultoras da Natura, as comunidades que trocam sobre cosmética e beleza, dicas de maquiagem. Você acredita, cara, que assim, num futuro, né, a gente vai explorar mais o futuro no segundo bloco, mas eu vou dar só um teaserzinho aqui. Você acredita que sempre a comunidade vai estar percorrendo o senso comum, a unanimidade, né? Ou uma relação harmoniosa entre visões dissonantes? Acho que mais do que eu responder, eu trago o que a academia tem respondido sobre o que o pessoal fala das bolhas, do quanto hoje é prejudicial você estar numa comunidade que só fala aquele mesmo assunto com o seu único ponto de vista, e o quanto é benéfico você ter essas trocas de ponto de vista. Isso vem desde da Grécia Antiga, né, que o pessoal ia para a praça debater pontos de vista. E a gente tem um risco hoje um pouco maior de entrar em algoritmos que nos trazem sempre aquele mesmo conteúdo, porque aquilo que a gente gosta é aquilo que ele nos manda. Eu sou totalmente pró a troca de pontos de vista. A troca de pontos de vista entre comunidades de pontos de vista diferentes, diametrais, dissonantes, ela que constrói a convergência de pensamento, a convergência de visão. A metáfora que eu costumo até usar dentro da estilingue para falar sobre isso, enfim, questões da nossa cultura, sobre como a gente lida com diversidade e pontos de vista, no final, um cubo mágico. Imagina um cubo mágico montado, né, que tem um lado amarelo, azul, vermelho. No final, o cubo mágico é a realidade, e aquela realidade ela é laranja se você estiver olhando para o lado laranja, ela também é azul se estiver olhando para o lado azul, e também é amarela se estiver olhando para o lado amarelo. E os três podem afirmar que aquilo é todo laranja, todo amarelo, todo azul, se tiver só com um ponto de vista centrado naquela faceta. O que é bacana? Quando você vira o cubo mágico, você consegue mostrar para outro que ele também é azul, que ele também é amarelo. E eu acho que é um grande risco, comunidades que sejam muito fechadas para opiniões externas. Eu acho positivo a gente buscar a opinião nas comunidades que não são as nossas, as que a gente se identifica, para inclusive aprender um pouco mais com o ponto de vista do outro. A gente vai finalizar aqui esse primeiro bloco, e a gente focou mais na parte de comunidade, a gente vai falar um pouco mais de inteligência artificial, nesse segundo bloco um pouquinho de futuro. Pessoal,
temos aqui um papo ótimo, não percam. Agora o segundo episódio com o Rodrigo Helser. Até mais! Future Hacker. Life. Path. Future.